Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teoria atômica da matéria. Nas últimas aulas a gente viu exatamente a abordagem dos teóricos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr sobre o que seria a menor constituição da matéria. E aí a gente viu ao longo das videoaulas anteriores que os cientistas foram então encontrando partículas menores do que o próprio átomo. Essas partículas são justamente o que a gente chama de partículas subatômicas, menores do que o próprio átomo. O próton, o nêutron e o elétron. No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. E temos o elétron, que tem carga -1, tem massa relativa zero e está posicionado na eletrosfera. Então veja, a massa relativa do elétron é praticamente nula. Então aqui a gente vai considerar ela como sendo realmente zero, nula. Por quê? Porque o elétron ele tem massa de 1840 vezes menor do que um próton ou do que um nêutron. Ora, se ele é 1840 vezes menor do que um próton, que tem uma unidade de massa atômica, então a sua massa atômica praticamente não influencia na massa do átomo. Então, quando a gente for fazer a massa de um átomo, a gente vai levar em consideração apenas duas partículas, o próton e o nêutron, que estão localizados no núcleo do átomo. Número atômico. O número atômico é importantíssimo para a química. Por quê? O número atômico vai identificar exatamente a quantidade de prótons que o átomo tem. E o átomo que contém um determinado número de prótons, ele só pode pertencer a um tipo de elemento químico. É a partir do número atômico que eu identifico de quem se trata aquele átomo, de qual elemento se trata aquele átomo. Então, o número atômico ele indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo e ele caracteriza cada elemento químico. Geralmente ele vem simbolizado no lado esquerdo inferior do símbolo do elemento químico. O átomo neutro é aquele átomo que tem o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, ele vai ter o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Quando eu fizer a soma aqui da quantidade de cargas positivas e cargas negativas, eu vou ter um total de zero, ou seja, eu não tenho nenhum saldo de cargas presentes no átomo. Se eu não tenho nenhum saldo de cargas, então esse átomo ele é neutro. Número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Ele determina a massa do átomo, pois os elétrons têm massa desprezível, como a gente acabou de ver. Como o número atômico é igual ao número de prótons, então eu posso dizer que a massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. A massa ela vem representada do lado esquerdo e superior do símbolo do elemento químico. Porém, há algumas variações em algumas questões onde localizam o número de massa no lado direito e superior. E essa massa é sempre expressa em U, que é a unidade de massa atômica. Se eu tenho em cima o número de massa, embaixo o número de prótons, se eu fizer a massa menos o número de prótons, vai me dar exatamente o neutro. Então, a massa, o número de massa, menos o número de prótons, vai me dar o número de nêutrons que o átomo tem. Elemento químico nada mais é do que um conjunto formado por átomos e íons que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Aqui a gente tem o conjunto de átomos que existem do carbono. São os chamados isótopos do carbono. Eles têm o mesmo número de prótons, 6, e diferentes números de massa. O que faz identificar que eles são átomos de carbono é exatamente o número de prótons, que são igual a 6. Vamos ao exercício. Dados os elementos químicos abaixo, quais são os números de prótons, de massa, de nêutrons e de elétrons deste átomo em seu estado normal, neutro? A gente tem aqui
número atômico Z é igual ao número de prótons e vem representado do lado esquerdo inferior. Então, número de prótons é igual a 19. O número de massa vai acima e é representado pela letra A. Então, o número de massa é 39. O número de nêutrons será a subtração de 39 menos 19, que vai me dar 20 nêutrons. E o número de elétrons, se esse átomo está no seu estado normal, ou seja, neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, elétrons é igual a 19. Na letra B, a gente tem o iodo. Tem número atômico 53, então Z é 53. Massa, 127. E nêutrons vai ser a subtração deles dois. Então, vai me dar 74. Então, o número de nêutrons será igual a 74. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é 53.